E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Respondendo dúvida de mais amigos inscritos hoje. Perguntaram: Tarcísio, vale a pena eu comprar um controlador de carga? Eu vou botar a fotinha aqui. Esse modelo aqui, ele faz o controle de corrente para o banco de baterias. Eu escolho se eu mando 10, 20, 30 amperes para o banco de bateria. Vou gastar esse dinheiro com esse controlador porque ele tem especificamente esse controle. E aí eu perguntei: e qual mais vantagem? Você acha que essa vantagem do controle de corrente para a bateria em um controlador vale a pena o investimento? Aí disse: não, mas no inversor híbrido tem esse controle de corrente e você pode aí botar mais placas e aí determinar a quantidade de corrente que vai para o banco sem passar dos 20, 25% da corrente necessária para carregar o banco sem danificar o mesmo. Porém, tem uma diferença e a gente vai explicar aqui agora no canal. Vamos mostrar o esquema elétrico e qual a diferença de um controlador que tem esse controle de corrente para o inversor híbrido, que faz o controle de corrente, porém de uma forma diferente, e se vale o investimento pelo pensamento do amigo inscrito. Mas antes de ir para o quadro, te mostrar o esquema elétrico e explicar tudo isso, peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, saber quando o vídeo saiu e participar do salve com a galera. Não esquece, visita a galeria de videoaulas. Tudo organizadinho, estamos organizando off-grid do zero, projetos de energia solar, está tudo lá organizado. Assista às aulas gratuitas e gostando, taca o like, taca o like, que é muito importante aí pra gente, sua participação. Prazer, YouTube. O rapaz aí pode continuar mandando videoaulas gratuitas para mim que eu vou assistir, vou aprender aqui. Então, não esquece não, taca o like. Agora, vamos pro quadro. Vejam, pessoal, vamos entender a questão. Colega quer adquirir um controlador de carga aí de uma marca que você consegue setar aqui a quantidade de corrente que vai para o banco de baterias. O intuito dele era proteger as baterias. Meu banco é de 100 amperes hora, 24 volts. Então, se eu for seguir as recomendações do fabricante, eu vou mandar uma corrente máxima de recarga entre 20 e 25% desse banco. Eu ia mandar 25 amperes hora em 24 volts, tensão nominal, 28,8, que é a tensão de recarga. Então, se eu tivesse aqui mais corrente, por exemplo, 1000 watts em placas, que daria para produzir aí 41 amperes de pico num sistema de 24 volts. Então, para não mandar esses 41 amperes para cá, eu colocaria um controlador de carga que vai me permitir limitar essa corrente aqui até os 25 amperes, os 25% desse banco. Mas aí, qual a vantagem disso? Por quê? Porque ele queria imitar o sistema do híbrido. Só que você vai entender, o híbrido, você tem a entrada da concessionária, a entrada das placas, a saída de carga e o banco de baterias. Ora, ele vai estar mandando aí diretamente, só utilizando aí a potência das placas. Se precisar, tiver um sombreamento, ele puxa um pouco da concessionária. Você consegue fazer a limitação da corrente que vai para o banco de baterias, porém, tem uma grande diferença aí para uma limitação via controlador de carga e uma limitação para o híbrido. O híbrido, vamos usar o mesmo exemplo, os 1000 watts em placas num banco de baterias de 24 volts, sistema 24 volts nominal, e que produziria 41 amperes hora em 24 volts com 1000 watts em placa solar. Veja, eu consigo no híbrido, nesse caso, eu vou aqui utilizar uma carga, por exemplo, 500 watts, 600 watts. Eu consigo no híbrido controlar a tensão que vai para o banco, a tensão e a corrente que vai para o banco de baterias. Consigo limitar aqui qual é a porcentagem máxima que o fabricante determina de corrente para essas baterias. 25%, o banco é de 100 amperes, eu vou botar que só vai do híbrido para o banco de baterias 25 amperes, beleza. E ele puxa aí o necessário. Porém, tem uma diferença. Mesmo eu limitando os 25 amperes para cá, ele vai aproveitar esses 41 amperes. Se eu tiver aqui uma carga de 1000 watts,
ele vai drenar aqui, ó, o máximo das placas e vai jogar para a carga. Precisou de mais, ele vai estar aqui puxando das baterias. Não teve os 1000, ele precisa de 1000 e não tem a produção desse total, ela vai puxar das baterias e, se necessário, vai puxar aqui também da concessionária. E não tendo a corrente mínima suficiente aqui para carregar o banco de bateria pelas placas, ele vai também usar uma corrente da concessionária para manter essas baterias sempre saudáveis, com uma porcentagem mínima aí da corrente que ela necessita para carregar esse banco. No caso, pelo controlador de carga, é diferente. Presta atenção. Você vai aqui às placas, produzir esses 41 amperes em 24 volts no controlador, e vamos dizer que o limite aqui a 25 amperes. Eu não vou estar limitando só para o banco não, porque do controlador ele vem geralmente com um barramento, e esse barramento vai alimentar o inversor off-grid. Se eu limitar aqui no controlador de carga, esses 25 amperes, ele também vai ser os mesmos 25 que vai aqui para o inversor. Ou seja, se eu tiver uma carga muito pesada aqui, que consuma mais do que esses 25 que está limitado aqui, ele vai automaticamente esvaziar seu banco de baterias e você vai estar aqui com capacidade de produção de 41 amperes, porém você limitou em 25 aqui na descida do controlador. Você não está aproveitando aqui não. É como se você tivesse cortado metade dessas placas. Tá? Você tem 1000, mas só está deixando 500 watts passar aqui para o banco de bateria e para o inversor. Ele não vai ter esse caminho como o híbrido tinha, das placas transformando direto para a carga sem passar aqui pelo banco. Ela vai necessariamente, a corrente que você botar aqui para a saída do banco, o que você limitar no controlador, ele vai limitar o banco e para o inversor. Não tem um caminho aqui por trás que você vai mandar essa corrente descer, não. Você vai simplesmente limitar sua produção solar. Se você colocar aqui uma produção de 41, determinar 20 amperes aqui, você matou metade da produção. Então você tem que ter muito cuidado. Ah, vou escolher um controlador só por causa dessa corrente. Não era mais fácil? Você tem aí 1000 watts em placa, podendo produzir 41 amperes em 24 volts. Não é melhor você dobrar o banco? Um banco de 100 amperes, que pediria aí entre 20 a 25 amperes hora de recarga, você com 200 amperes hora de bateria em 24 volts, mesmo que entrasse os 41 amperes, estaria dentro da corrente máxima permitida, entre 20 a 25. Você não limitaria o sistema, você estaria sempre disponibilizando aqui na saída do controlador os 41 amperes, que ia puxar ou do inversor, ou iria utilizar para carregar o banco de baterias. E aí, nesse caso, não vejo vantagem de botar um controlador, comprar um controlador, mudar o sistema, para comprar um controlador que faça essa limitação de corrente para proteger as baterias. Você pode proteger. Se você quiser, você não precisa nem gastar um controlador. Ah, só quero mandar 25 amperes para o meu banco de bateria. Tire 500 watts em placa. Se for duas placas de 500, tire uma. Você já limitou aqui. Você não vai ficar com esses 500 watts perdidos. Ou seja, tem que analisar muito bem o que você quer fazer. Agora, se você... Ah, eu tenho 1000 watts, mas não ligo perder os 500. Quero só ter o controle em minha mão. Tudo bem, mas nesse sistema aqui é diferente do controle que faz aqui. Porque aqui você utiliza diretamente essa corrente, essa potência das placas para ir para a carga. Você limita o que vai para o banco, não limita esse aqui que vem. Automaticamente, você tem essa função e pode, mas não é automático você limitar a corrente do banco. Você utiliza toda a potência das placas, pode utilizar para carga, limitando o banco, porém utilizando toda a potência das placas para alimentar as cargas na saída do híbrido. Então, fique ciente que é diferente. Chegou, hora do salve, meu povo! Vamos lá, se animando. Chegou aí os meus trilhos para terminar de montar o off-grid. Deu uma desanimada, eu digo, eu quero botar logo minhas plaquinhas também lá em cima. E aí chegou os trilhos, já vou depois fazer a videoaula mostrando para vocês como é que monta aí uns trilhos no telhado americano. Vamos botar as plaquinhas lá tudo. Vamos botar aí também naquela galeria do off-grid, montagem do zero. Vamos mexer ali nas plaquinhas. Chegou os trilhos, já me animei mais. Vamos lá, ver quem foi os 6 primeiros. 6, acaba bom. Chegaram ligeiro e garantido. Meu salve, chega.
nosso amigo Devaldo, 100% no lítio, lá de Suzano, em São Paulo. Grande abraço, amigo, também não perde uma aula, taca o like sempre, não esquece não, taca o like, pega o dedinho, taca o like, pra você, eita, pra você que é membro, tem a taca do like, viu? Lá nos emojis, os emojis, tem a taca do like, você chega lá no comentário, taca o like, bota as tacas do like lá. Nosso amigo Jorge Gilberto, lá de Realengo, no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro. Nosso amigo Edgar, lá de Barra dos Coqueiros, aqui em Sergipe. Nosso amigo Franco Winkler, membro do canal lá de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo apoio aí, Franco Winkler. Valeu mesmo, assiste todas as aulas, maratonou tudo. Tem comentário do homem em todos os vídeos aí do canal, se não tem todo, tem quase todos. Chega lá, maratonei essa, mais uma, like e tal. Membro, taca o like, usa os emojis, muito bem. Nosso amigo Sérgio Ferreira, olha ele lá do Tribobó, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Também mais, nosso amigo membro do canal, Gelson Reis, Rio Preto da Eva, lá no Amazonas, do Ponta a Ponta, é o Brasil todo ligado no canal. Vamos badalar, esses homens são especial demais. Muito obrigado a todos os amigos que entram aí nos comentários, que participam do salve. É muita alegria no coração de vocês. Muito obrigado, coração salta aí de alegria. Os amigos que pedem o salve, taca o like, participa sempre e assiste às aulas. Assiste às aulinhas também, tá fazendo nada, bota aí no celular, maratonando aí as galerias de vídeo aula, ajuda aí o canal, beleza?